Vamos orar. Já está, né? Pronto. Vamos em espírito de oração aí, né? Pronto. Vamos pegar aqui, irmãos, agora. Então, esse autor defende o seguinte, que... Reverendo? Oi, tá me ouvindo? A gente pode fazer o seguinte, né? Como o João falou, quando faltam uns 10 minutos, aí dá um stop aqui na gravação e já deixa ele convertendo, mas com a aula aberta, sabe? Para ver se esse erro não dá. Ele anuncia os 10 últimos minutos. Isso. Né? Uhum. Deixa só eu... o pessoal pegar um café, irmão, para eu não cair duro aqui, só um minutinho. Detona. Cafézinho é bom. Despertar. E é o que café eu só tomo uma vez no dia, porque meu café é tão forte, se eu tomar demais, a gastrite ataca. E eu que nem tomo, cara, por causa disso. Rapaz, então é o clube dos pastores que tem gastrite, né? Porque eu também não tomo por causa da gastrite também. Eu aos 27 anos, com gastrite, eu não chego aos 40 não, meu amigo. Chega não, meu irmão. Chega não. Se Deus quiser, eu parto antes. E eu tô com 35,11 e com cara de 50. Tu tá com 35, é? É. Rapaz, eu já cheguei aos 40, gente. Olha aí, você tá conservada, rapaz. De casado, foi? Rapaz... Não, 40 anos de idade. De casado ainda não. Casado vou fazer 9. A minha aparência tá tão velha, eu fui no supermercado fazer compra, fui a pé aqui do lado, aí parei para atravessar a rua, uma mulher mais nova que eu me ajudou a atravessar a rua com as compras. Vamos orar nisso, cara. Tem que ser detesto dos alcances. Eu preferia ser preso pela Maria da Penha, mas não deixava isso, não. É verdade. Eu meti-lhe a mão para cima sem me respeito. Eu comecei a rir, disse, não precisa não. Tô acabado. 35, um cara de 50. Tu tá com 35, é? É. Meu pai. Tá difícil. Ai, meu pai. Vou dar uma palavra de conforto, né? Foi muita engenharia aí. Envelhecido, mas... Vamos muito lá, muito cálculo na cabeça. Literalmente. Né? Uhum. Literalmente, muito cálculo, né? Vamos lá, irmãos. Então, os 3 temas que vão ser recorrentes no saltério, que estão descritos no Salmo 2, são os seguintes. Primeiro, a escolha, a escolha divina de um rei, de Davi como rei, melhor dizendo. A escolha divina de Davi como rei. Está lá no verso 7 do Salmo 2. Segundo, a escolha de Jerusalém ou Sião como lugar da habitação de Deus. Está lá no verso 6. A escolha de Jerusalém ou Sião como o lugar da habitação de Deus. Terceiro, o ataque das nações no reino davídico em Jerusalém. Está lá nos versos 1 a 3. 4. A derrota das nações, verso 8 a 9.
8 e 9. E quinto, o convite para as nações servirem ao Senhor. Vamos lá, então. Vamos pegar esses temas aqui e ver, o autor vai mostrar esse tema no decorrer do saltério, tá certo? Onde esse conceito vai sendo estabelecido. Veja bem, primeiro, o Salmo 3, ele tem como ele tem no cabeçalho dele a seguinte declaração: Salmo de Davi. Não é isso? Salmo de número 3. Só está nós três aqui em sala, tem mais gente. Tá todo mundo. Tá todo mundo que está presente. Vamos lá. Vamos lá. O Salmo 3, ele diz um Salmo de Davi, não é? É interessante porque... Veja como é interessante a expressão Salmo de Davi. Você olha para esse Salmo 3, que é um Salmo de Davi, né? Você vai encontrar na leitura desse Salmo aquilo que a gente falou um pouco até aqui. Veja. Tema 3, ataque dos inimigos. Veja lá o versos 1 e 2, por favor. Versos 1 e 2. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Tema 1, a escolha de Deus de Davi, né? A escolha que Deus faz de Davi. Verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Perfeito. O tema 2, o lugar da habitação de Deus no seu santo monte Sião. Verso 4. Ao Senhor clama em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Tema 4, a crença de que os inimigos serão destruídos. Verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Você não tem aí ainda o tema 5, que é o convite para que as nações submetam a Deus e o seu rei, não é? Não é mencionado aqui. Né? Então, não é claro que os inimigos do rei aqui são as nações. Veja, se você for para o título, você vai encontrar lá o Salmo de Davi quando ele fugia de Absalão, seu filho, não é isso? Isso parece interessante, porque essa é uma diferença do Salmo 2. Não é? É que no Salmo 2 há uma promessa de vitória. Davi ora por isso, mas não é claramente prometido, não é? Como isso aconteceu nos salmos anteriores ou posteriores, não diz isso, mas mostra claramente, o Salmo 2 é a promessa da vitória, e Davi ora por essa promessa, Deus ia dar essa vitória a ele. Então, há uma promessa e ele pede segunda promessa, que esse é um princípio claro da oração. Então, essa incerteza acerca do resultado, ou qual seria o resultado desse conflito entre o justo Davi e os inimigos ímpios, percorre muitos salmos. Essa incerteza, né? Isso é que, naturalmente, você vai ver no verso 8, né? Então, é por isso que termina com uma nota positiva. Veja o verso 8, como é que termina. Salvação pertence... Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. A tradução mais comum é: a salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor. A presença de tantos lamentos, né, nesse salmo, testemunho da intensidade e da abrangência das lutas que Davi enfrentava. A gente não tem aqui todos eles muito claro, mas
eram muitos inimigos que se levantavam contra ele. Veja no Salmo 7, por favor, Davi vai apelar no Salmo 7, especificamente, para a intervenção divina contra os seus inimigos. Salmo 7, verso 6, veja lá, por favor. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Aí, no verso 8. O Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Um comentarista específico, irmãos, até bem conhecido, né, chamado Kirkpatrick, onde ele tem um comentário sobre o livro, ele tem um livro chamado O Livro dos Salmos, que é da editora Cambridge University Press. Esse livro foi publicado em 1902, certo? Kirkpatrick, ele defende o seguinte nessa obra dele. Ele vai comentar, vamos dizer assim, ele vai comentar aquilo que Davi disse. O comentário é o seguinte, rapidamente, deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Nesse livro tem um capítulo muito bom sobre a história do uso dos salmos na igreja primitiva, né? Exatamente. Que é muito bom mesmo, né? E ele diz o seguinte, Kirkpatrick diz o seguinte: o salmista ora que o povo ou que os povos possam ser convocados, né? Possam ser literalmente intimados para se colocarem diante de Deus no tribunal. Essa é uma convocação geral. Veja, nenhuma distinção é feita entre Israel e outras nações. Yahvé aqui está exercitando a sua função judicial na sua extensão mais plena, como juiz, veja, de toda a terra. De toda a terra. Então, essa imagem das nações sendo intimadas, não é, para prestar conta por causa das suas obras, ela é desenvolvida no Salmo 9, veja lá. Veja o Salmo 9, por favor, né? E aí o Salmo 9 ele está intimamente linkado com o Salmo 7. Existem linhas muito claras ali, veja só como é bem importante, né? Veja, se você olhar a linha que termina o Salmo 7, elas são ecoadas na abertura do Salmo 9. Veja lá como o Salmo 7 termina, veja o verso 17 do Salmo 7. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. E aí o salmo que inicia, né, o salmo que inicia, o 9, o verso que inicia, veja lá como é que começa. Salmo 9, verso 1. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Interessante. O link justifica a nossa visão do Salmo 9 como um comentário ou alusão do julgamento universal que está posto lá no Salmo 7, verso 8. Vamos só voltar lá no verso 8 do Salmo 7. Nós já lemos. Veja lá, por favor. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Agora veja como o comentário dessa verdade, ou a expansão dele no Salmo 9, verso 3 a 8, por favor. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendem o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentastes, julgando com justiça. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, para todo sempre apagastes o nome deles. O ímpio foi totalmente arrasado para sempre, derrasagaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão.
Verso 8, não é isso? Verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Exatamente. Evidentemente aqui, irmãos, Davi vê o seu sucesso presente, né, como está posto ali. Evidentemente, Davi ele vê o seu sucesso presente como resultado do julgamento celestial em seu favor. Perceba o verso 3 e 4, como é que ele analisa isso. Mesmo Do Salmo capítulo 9. Salmo 9, né? 3 e 4. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendestes o meu direito e a minha causa, e em teu trono te assentastes, julgando com justiça. Então você imagina, irmãos, a mente desse que está acrescentando ao Salmo, e quando eu digo acrescentando, organizando o saltério, né? Desenvolvendo, né, o conceito. Exatamente. Há um conceito que está sendo desenvolvido aqui. Então, para eles, o decreto divino nos céus ainda permanece, prometendo a eles uma vitória uma vitória última. Então, claramente, veja, a esperança expressa no Salmo 2, né, de que as nações seriam destruídas ou seriam vencidas, é reafirmada nos Salmos. Mas a pergunta é, essa é a destruição de todas as nações? Certamente não. Isso tem em vista aqui, irmãos, os inimigos do rei Davi. Como diz o verso 3 do Salmo 9. É a destruição do ímpio, né? Veja só, dá uma olhada no mesmo Salmo 9, veja lá, o Salmo 9, verso 3 e 5 agora, e veja o paralelo. Verso 3. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Verso 5. Repreendestes as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagastes o nome deles. Veja que coisa interessante, irmão. Veja só que coisa interessante. A destruição do ímpio, que são as nações aí, que é o paralelo das nações. Está vendo o verso 5? Há um paralelismo Sim. claro. Repreendeste as nações e destruístes os ímpios, para todo Então, sempre apagar o nome deles. aqui, ele não está descrevendo, em hipótese nenhuma aqui, não está descrevendo aqui a destruição de todas as nações, mas dos ímpios, que é aquilo que está posto no Salmo 1. Os justos Sim. e os ímpios. Não é? E aquilo que é declarado no Salmo 2, na sua essência. Professor, o J.A. Jensen, um comentarista holandês, ele comentando sobre esse aspecto, ele vai dizer o seguinte, que os dois livros, os dois capítulos, os dois salmos iniciais, eles se tornam uma chave hermenêutica para a relação justos e ímpios na Bíblia. Perfeitamente. Perfeitamente. Deixa só, irmãos, eu responder aqui. Tem um irmão me ligando aqui. E eu não posso atender. Deixa sendo mostrada para a gente, né? Deixa eu mandar um recado aqui para ele que eu não posso atender. Eu acho que é. Pronto, vamos lá. Eita, barulho bonito. Aí tá certo. Coca-Cola, eu espero. Não, é água mesmo, irmãos. Eu jamais duvidaria que era outra coisa, não. Então, eu vou dar uma lavada aqui nos meus rins agora. Coisa boa. Vamos lá.
Nessa perspectiva, então, né, os nomes que serão destruídos para sempre, ou melhor, eternamente aqui, são os ímpios, né? Então, esses salmos de Davi, que iniciam o saltério, não menciona a possibilidade de alguns justos, a possibilidade de que alguns justos entre as nações escaparão esse julgamento. Mas à luz, veja, da declaração que podemos chamar que é programática, eles são convidados a servir ao Senhor. No verso 11 do Salmo 2. Esse princípio não pode ser negado, veja. Os justos entre as nações, eles são chamados, entenda aqui, os inimigos são chamados a se curvarem diante do Senhor, né? Isso é importante porque é claro que no grande salmo de ações de graça de Davi, que é o Salmo 18, que é o salmo messiânico, né? Aqui, nesse texto, Davi vai mostrar o seu sucesso, né? Ele tendo escapado aí da família de Saul, ele subjugou as nações vizinhas, o sucesso dele é declarado. Veja só, no Salmo 18, dá uma olhada, por favor, comigo, no verso 40, depois 43 a 49, por favor. 40, 43 a 49. Salmos 18. Isso. Verso 40. Até que verso? Depois 43 a 49. Ok. Pusestes os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Verso 43 agora. Tu me livrastes de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça das nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Esse é o Deus em que o meu favor executa vingança. Tu me livrastes dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus opressores, e de homens violentos me liberastes. Irmão, parece que o Sandro não está conseguindo entrar, não é? Manda ele entrar no link, né? Vou correr lá falar com ele. Vamos lá, irmãos. Veja, que algumas nações vão sobreviver ao conflito é aparente, vamos chamar aqui, do serviço, do trabalho de Davi. Veja, ele é o seu cabeça, ele vai adorar Deus entre as nações. Veja o verso 49. O trabalho dele é que ele vai exaltar o nome do Senhor entre as nações. No 49 diz isso. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. 10 minutos faltam, irmãos. Fazer o teste aqui para ver, né? Suspende a gravação aí agora.